Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e dê um joinha. Vamos começar a aula. Ligações químicas. Dentro de ligações químicas, nós vamos abordar ligações iônicas. Na tabela periódica, nós temos o símbolo do elemento químico, o nome do elemento químico e o número atômico, representado pela letra Z. O número atômico, Z, ele é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Nós vamos utilizar esse número atômico para fazer a distribuição eletrônica do elemento químico em questão, para determinar a quantidade de elétrons que ele terá na última camada. Distribuição eletrônica. Utilizaremos a tabela de Linus Pauling em ordem crescente de energia para fazer a distribuição dos elétrons do átomo, para poder determinar a quantidade de elétrons que este átomo terá na sua última camada. O número que fica na frente da letra representa o nível. A letra representa o tipo do orbital. E o número que está ao lado da letra, na parte superior, representa o número de elétrons deste orbital. O orbital S tem um formato esférico e cabem nesse orbital 2 elétrons. O orbital P, ele tem o formato de halteres. No eixo Y cabem 2 elétrons. No eixo X cabem mais 2 elétrons. E atravessando o plano, o eixo Z, cabem 2 elétrons, totalizando assim 6 elétrons no orbital P. Regra do octeto. Um átomo, para ficar estável, deve ter 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Se o átomo possui somente a primeira camada, este fica estável com 2 elétrons. Ligações iônicas. Ocorrem quando temos um metal ligando a um ametal. Ocorre a doação do elétron do metal, que vai doar o elétron, para o ametal, que por sua vez vai ganhar o elétron. O metal, ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. O ametal tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. O metal, o átomo, quando ele perde elétron, ele se transforma em um cátion, passa a ter carga positiva. O ametal, o átomo, quando ele ganha elétron, ele passa a ser chamado de ânion e passa a ter carga negativa. Também temos a ligação iônica quando temos um hidrogênio ligando a um metal. Ocorre a doação do elétron do metal, que vai doar o elétron, para o hidrogênio, que vai ganhar esse elétron. Ligação iônica. Vamos demonstrar o tipo de ligação que ocorre entre o sódio e o cloro, na formação do cloreto de sódio. Na ligação iônica, nós vamos ter as fórmulas eletrônica, fórmula iônica e a fórmula mínima. O sódio, Na, tem número atômico 11, portanto 11 elétrons. O cloro, Cl, número atômico 17. Fazendo a distribuição eletrônica dos 11 elétrons do sódio, vamos ter um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Portanto, ele tem 3 camadas. A última camada dele tem um elétron. Um elétron na última camada. Portanto, ele faz parte da família 1A da tabela periódica, ou 1. Distribuindo os 17 elétrons do cloro, teremos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Portanto,
A última camada dele é a terceira, onde tem 2 orbitais, o s e o p, totalizando, na terceira camada, 7 elétrons. Portanto, ele faz parte da família 7A ou família 17. O número da família A indica a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então, todos os átomos que fazem parte da família 7A têm 7 elétrons na última camada. O sódio tem 1 elétron na última camada. E ele quer perder esse elétron porque a camada anterior dele, que vai ser a segunda, já está com 8 elétrons, que é o que ele quer, para obedecer à regra do octeto. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Ele quer ganhar 1 elétron. Então, o sódio quer perder 1. O cloro quer ganhar 1. Então, o sódio doa seu elétron para o cloro. Portanto, o sódio perde elétron, fica com carga mais 1. O cloro ganha elétron e fica com carga menos 1. Então, mais 1 com menos 1 dá 0. A fórmula fica NaCl. Portanto, para formar a fórmula do cloreto de sódio, precisamos de 1 cloro e 1 sódio. Na mais Cl-. O agregado cristalino do cloreto de sódio, na sua forma sólida, ele apresenta essa aparência, onde nós temos o Na mais Cl-1. Na mais Cl-1. Então, a menor parte desta estrutura é o próprio NaCl. Nome: cloreto de sódio. Função inorgânica: ele é um sal. Ligação iônica. Vamos demonstrar o tipo de ligação que ocorre entre o potássio e o cloro, na formação do cloreto de potássio. Na ligação iônica, nós temos 3 tipos de fórmulas: a fórmula eletrônica, a fórmula iônica e a fórmula mínima. K, potássio, número atômico 19, 19 elétrons. Cl, cloro, número atômico 17, 17 elétrons. A distribuição dos elétrons do potássio, nós verificamos que a última camada dele é a quarta, onde tem apenas 1 elétron. Então, 1 elétron na camada de valência, que é a última camada. Portanto, faz parte da família 1A ou 1 da tabela periódica. Distribuindo os 17 elétrons do cloro, verificamos que a última camada dele é a terceira, onde ele tem 2 tipos de orbital, totalizando 7 elétrons na última camada, que é a terceira. Portanto, ele faz parte da família 7A ou família 17. Todos os elementos que estão na família 7A têm 7 elétrons na última camada. Então, a família A, o número dela, indica o número de elétrons que tem na última camada. Então, todos os elementos da família 7A têm 7 elétrons na última camada. K, potássio, 1 elétron na última camada. E ele quer perder este elétron, porque a sua camada anterior já está completa com 8 elétrons. Cl, cloro, tem 7 elétrons na última camada, e ele quer ganhar 1 elétron. Então, o potássio quer perder 1, o cloro quer ganhar 1. Então, o potássio doa o seu elétron para o cloro. Aqui nós temos a fórmula eletrônica. Na fórmula iônica, se o potássio perdeu 1 elétron, ele vai ficar positivo. Se o cloro ganhou 1 elétron, ele vai ficar negativo. Então, K mais Cl menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, as quantidades estão certas. Na fórmula mínima, nós representamos
quantos átomos participaram dela. Então, um potássio, um cloro. Portanto, a fórmula KCl. Ligação iônica. Vamos demonstrar o tipo de ligação que ocorre entre o cálcio e o cloro, na formação do cloreto de cálcio. Na ligação iônica, nós temos três tipos de fórmula: a fórmula eletrônica, a fórmula iônica, a fórmula mínima. Ca, cálcio, número atômico 20. Cl, cloro, número atômico 17. Distribuindo os 20 elétrons que tem no cálcio, nós vimos que ele tem a última camada dele é a quarta, com 2 elétrons. Então, 2 elétrons na camada de valência. Portanto, ele faz parte da família 2A ou 2. Distribuindo os elétrons do cloro, os 17 elétrons, nós verificamos que a última camada dele é a terceira e ele tem dois tipos de orbital, o S e o P, na terceira camada, no terceiro nível dele. Então, 2 e 5, 7 elétrons na camada de valência. Portanto, faz parte da família 7A ou 17. Cálcio tem 2 elétrons na última camada, e ele quer perder esses 2 elétrons porque a sua camada anterior já está completa com 8 elétrons. O cloro tem 7 elétrons, ele quer ganhar 1 elétron. Então, o cálcio, que tem 2, doa 1 para o cloro, que fica com 8 elétrons na sua última camada. Não quer mais receber elétron, ele já está com 8 elétrons estável segundo a regra do octeto. Mas o cálcio ainda precisa perder um elétron. Então, pegamos outro cloro, com 7 elétrons na última camada, e doamos este outro elétron do cálcio para ele. O cálcio doou os seus 2 elétrons, e cada cloro ganhou um elétron, ficando com 8 na sua última camada. Esta é a fórmula eletrônica. Na fórmula iônica, nós vimos que o cálcio perde 2 elétrons, porque ele tem 2 elétrons na última camada, e ele quer perder esses 2 elétrons. O cloro tem 7 elétrons na última camada, quer ganhar 1. Então, mais 2 com menos 1 não dá 0. Então, vamos descer a carga do cálcio para o cloro, indicando quantos cloros nós vamos precisar ter. Então, o 2 vai descer para o cloro, indicando que vamos precisar de 2 cloros. O menos 1, o 1 desce para o cálcio, indicando a quantidade de cálcios que teremos que ter. 1 cálcio. Então, 1 cálcio, 2 cloros. Cada cloro carga menos 1, os 2 menos 2. Com mais 2 deu 0. Então, eu precisei de 1 cálcio e 2 cloros, como foi demonstrado aqui na fórmula eletrônica. Portanto, na fórmula mínima, nós indicamos quantos átomos participaram dessa ligação. Então, temos 1 cálcio e 2 cloros, CaCl2, formando o cloreto de cálcio. Ligação iônica. Vamos demonstrar o tipo de ligação que irá ocorrer entre o cálcio e o enxofre, na formação do sulfeto de cálcio. Na ligação iônica, nós temos 3 tipos de fórmulas: fórmula eletrônica, fórmula iônica e a fórmula mínima. Cálcio, Ca, com 20 elétrons, que é o seu número atômico. S, enxofre, com número atômico 16, portanto, 16 elétrons. Fazendo a distribuição do cálcio, verificamos que a última camada dele é a quarta, onde tem 2 elétrons. 2 elétrons na camada de valência. Portanto, ele faz parte da família 2A ou 2 da tabela periódica. Distribuindo os 16 elétrons do enxofre, verificamos que a última camada dele
é a terceira, que é o último nível, tendo 2 tipos de orbital. Então, totalizando 4 com 2, 6 elétrons na última camada, fazendo parte, portanto, da família 6A ou 16. Na fórmula eletrônica, temos que o cálcio tem 2 elétrons na última camada e ele quer perder esses 2 elétrons, porque a sua camada anterior já tem 8 elétrons. O enxofre tem 6 elétrons na última camada e ele, para ficar com 8 obedecendo a regra do octeto, ele precisa ganhar 2. O cálcio quer perder 2 e o enxofre quer ganhar 2. Então o cálcio doa os seus 2 elétrons diretamente para ele. Aqui nós temos a fórmula eletrônica. Na fórmula iônica, o cálcio perde 2 elétrons, ficando mais 2. O enxofre ganha 2 elétrons, ficando menos 2. Mais 2 com menos 2 dá 0, então as quantidades aqui já estão certas. Um cálcio perde 2 elétrons e o enxofre ganha esses 2 elétrons, precisando, portanto, de um cálcio e um enxofre apenas. Na fórmula mínima, nós vamos ter um cálcio e um enxofre, formando a fórmula do sulfeto de cálcio. Ligação iônica. Vamos demonstrar que tipo de ligação que vai ocorrer entre o cálcio e o oxigênio, na formação do óxido de cálcio. Na ligação iônica, nós temos 3 tipos de fórmula: a fórmula eletrônica, a fórmula iônica e a fórmula mínima. Cálcio, Ca, número atômico 20, portanto 20 elétrons. Oxigênio, O, número atômico 8. Distribuindo os elétrons do cálcio, verificamos que na última camada dele, a quarta camada, quarto nível, tem 2 elétrons. Portanto, ele tem 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada, fazendo parte, portanto, da família 2A da tabela periódica, ou 2. Distribuindo os 8 elétrons do oxigênio, verificamos que o oxigênio tem 2 camadas, portanto, sua última camada é a segunda, tendo 2 orbitais nesse nível, o orbital S e o P, totalizando 6 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Portanto, o oxigênio faz parte da família 6A da tabela periódica, ou 16. Lembrando que a família A, o número da família, indica a quantidade de elétrons que tem na última camada dos átomos que fazem parte dessa família. Bom, o cálcio tem 2 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6. Na fórmula eletrônica, indicamos o cálcio com os seus 2 elétrons na última camada e o oxigênio com os seus 6 elétrons na última camada. O cálcio quer perder esses 2 elétrons, o oxigênio quer ganhar 2 elétrons. Então, o cálcio doa diretamente para o oxigênio os seus 2 elétrons. Então, foi preciso só um cálcio e um oxigênio para que os elétrons fossem doados e recebidos. Na fórmula iônica, nós vamos identificar que o cálcio perde 2 elétrons, ficando com carga mais 2, e o oxigênio ganha 2 elétrons, ficando com carga menos 2. Mais 2 com menos 2 dá 0, a fórmula já está correta. Precisou de um cálcio e um oxigênio, que é o que nós indicamos na fórmula mínima. A quantidade, um cálcio e um oxigênio, para formar o óxido de cálcio. Ligação iônica. Vamos demonstrar o tipo de ligação que ocorre entre o alumínio e o cloro, na formação do cloreto de alumínio.
Na ligação iônica, nós sabemos que nós temos três tipos de fórmula: a eletrônica, a iônica e a mínima. O alumínio, Al, número atômico 13, tem 13 elétrons. Cl, cloro, número atômico 17, 17 elétrons. Fazendo a distribuição dos 13 elétrons do alumínio, verificamos que ele tem 3 camadas e na sua última camada ele tem 2 orbitais, totalizando 2 e 1, 3 elétrons na última camada. Portanto, ele faz parte da família 3A ou 3 da tabela periódica. Distribuindo os 17 elétrons do cloro, verificamos que ele tem 3 camadas com 2 orbitais, o S e o P, totalizando 7 elétrons na última camada, a camada de valência. Portanto, ele faz parte da família 7A ou 17 da tabela periódica. Então, verificamos que o alumínio tem 3 elétrons na última camada e o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, o alumínio vai querer perder estes 3 elétrons, pois a sua camada anterior já está completa com 8 elétrons. Então, ele quer perder esses 3. O cloro tem 7 elétrons, quer ganhar 1. Então, vamos na fórmula eletrônica. O alumínio tem 3 elétrons na última camada, já verificamos que ele quer perder esses 3 elétrons. E o cloro tem 7 na última camada, querendo ganhar 1. Então, o alumínio doa 1 elétron para este cloro, que já fica com 8 elétrons na última camada, não querendo receber mais elétron nenhum. O alumínio ainda precisa doar 2 elétrons. Então, ele arruma outro cloro, com 7 elétrons na última camada, e doa 1 elétron para ele, que fica com 8 elétrons agora. O alumínio ainda tem 1 elétron para ser doado, ele pega outro cloro, com 7 elétrons na última camada, e doa seu último elétron para esse cloro. Então, o alumínio doou os 3 elétrons, mas que para isso acontecer, ele precisou de 3 cloros, pois cada cloro ganhou 1 elétron. Então, esta é a fórmula eletrônica. Fórmula iônica. Bom, sabemos que o alumínio quer perder 3 elétrons. Então, alumínio mais 3, porque ele quer perder 3 elétrons. O cloro quer ganhar 1, porque ele tem 7, quer ganhar 1 para ficar com 8. Então, cloro fica menos 1. Mais 3 com menos 1 não dá 0. Então, o 3 do alumínio desce para o cloro para indicar quantos cloros nós vamos precisar ter. O menos 1, o 1 do cloro desce para o alumínio, indicando quantos alumínios nós vamos precisar ter. Como é um só, eu não vou pôr número nenhum embaixo dele. Então, nós vamos ter Al mais 3 e o Cl menos 1, só que nós vamos ter 3 Cls, que o 3 desceu indicando a quantidade. 3 cloros, cada cloro uma carga negativa, 3 negativos. Com 3 positivos deu 0. Então, a quantidade aqui está certa. 1 alumínio, 3 cloros. Como a gente observou na fórmula eletrônica, né? 1 alumínio e 3 cloros. A fórmula mínima indica exatamente isso, as quantidades de átomos que participaram dessa ligação. 1 alumínio e 3 cloros. AlCl3, cloreto de alumínio. Ligação iônica. Vamos demonstrar o tipo de ligação que ocorre entre o alumínio e o enxofre, na formação do sulfeto de alumínio. Nós já vimos que na ligação iônica temos 3 tipos de fórmula: fórmula eletrônica, iônica e mínima. O alumínio, Al, número atômico 13, 13 elétrons. S, enxofre, número atômico 16. Distribuindo os 3 elétrons do alumínio, verificamos que a última camada dele, o último nível, é o terceiro, onde ele tem 2 tipos de orbitais, totalizando no terceiro nível, terceira camada, 3
elétrons. 3 elétrons na última camada, camada de valência. Portanto, o alumínio faz parte da família 3A da tabela periódica, ou 3. Distribuindo os 16 elétrons do enxofre, verificamos que o enxofre tem 3 níveis, o último nível é o terceiro, onde ele possui 2 tipos de orbitais, o S e o P. Totalizando, portanto, no último nível, na última camada, 6 elétrons. 6 elétrons na camada de valência. Portanto, o enxofre faz parte da família 6A ou 16 da tabela periódica. Bom, vimos que o alumínio quer perder 3 elétrons e o enxofre quer ganhar 2. Ele tem 6, precisa ficar com 8, então ele quer ganhar 2. Fórmula eletrônica. O alumínio, 3 elétrons na última camada, quer perder esses 3. O enxofre tem 6 na última camada, ele quer ganhar 2. Então, o alumínio doa 2 elétrons para este enxofre. O enxofre fica com 8 elétrons, ele não quer ganhar mais elétron nenhum, ele já está com 8, obedecendo a regra do octeto. Mas o alumínio ainda precisa doar 1 elétron, que ele só doou 2. Ainda sobrou 1. Então, ele vai pegar outro enxofre e vai doar o seu elétron para esse enxofre. Este alumínio doou os 3 elétrons, mas este enxofre só ganhou 1. Ele está com 7 elétrons ainda na última camada. E ele, para obedecer a regra do octeto, ele precisa ganhar mais 1 para ficar com 8. Então, nós vamos pegar outro alumínio, que tem 3 elétrons na última camada, e vamos doar 1 elétron para esse enxofre. Esse enxofre agora ficou com 8 elétrons, mas o alumínio ainda precisa perder 2. Ele só perdeu 1. Ainda precisa perder 2. Então, vamos arrumar outro enxofre, que quer ganhar 2 elétrons. O alumínio quer perder 2, então ele já doa os 2 elétrons para este enxofre, que tinha 6, agora tem 8 elétrons na última camada. Então, foram necessários 2 alumínios e 3 enxofres para que os elétrons fossem doados e recebidos. Na fórmula iônica, nós sabemos que o alumínio quer perder 3 elétrons, então vai ficar Al mais 3. O enxofre tem 6 elétrons na última camada. Para obedecer a regra do octeto, ele precisa ganhar 2. Por isso, menos 2. Mais 3 com menos 2 não dá 0. Então, nós vamos descer o 2 do enxofre para o alumínio, indicando quantos alumínios nós precisaremos. O 3 do alumínio vai descer para o enxofre, indicando quantos enxofres nós vamos precisar. Portanto, Al2, S3. 2 alumínios, 3 enxofres. 3 vezes 2, 6 positivos. 3 vezes 2, 6 negativos. Mais 6 com menos 6, deu 0. Então, na fórmula iônica, nós teremos esta situação. Al2 mais 3, S3 menos 2. 2 alumínios, 3 enxofres, que é o que nós vamos representar na fórmula mínima. Os 2 alumínios e os 3 enxofres, Al2, S3, que é a fórmula do sulfeto de alumínio. Ligação iônica. Vamos demonstrar o tipo de ligação que existe entre o sódio e o enxofre, na formação do sulfeto de sódio. Sabemos que na ligação iônica, nós teremos 3 tipos de fórmula. Fórmula eletrônica, iônica e mínima. Na, sódio, número atômico 11, portanto 11 elétrons. S, enxofre, número atômico 16, portanto 16 elétrons. Fazendo a distribuição dos 11 elétrons do átomo de sódio, observamos que ele tem, na última camada, terceira camada, 1 elétron. 1 elétron na camada de valência. Portanto, ele faz parte da família 1A, ou 1 da tabela periódica. O enxofre
16 elétrons, fazendo a distribuição dele, verificamos que a última camada dele é a terceira, onde possui dois tipos de orbital, o S e o P, totalizando na última camada, no último nível dele, 6 elétrons. Portanto, 6 elétrons na camada de valência, a última camada. Portanto, o enxofre faz parte da família 6A ou 16 da tabela periódica. Então, o sódio tem um elétron na última camada, ele vai preferir perder esse elétron, pois a sua camada anterior já está completa com 8 elétrons. O enxofre tem 6 elétrons na última camada. Para obedecer à regra do octeto, ele precisa ter 8. Então, ele precisa ganhar 2. Fórmula eletrônica. O sódio tem um elétron na última camada, vai querer perder esse elétron. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, vai querer ganhar elétron. Então, o sódio que quer perder, doa o seu elétron para o enxofre. O sódio perdeu o elétron que queria, e o enxofre, que tinha 6, agora tem 7. Precisa de mais um elétron para ficar com 8. Então, arruma outro sódio, que tem um elétron na última camada, e doa o seu elétron para ele. Então, os dois sódios, ambos perderam os elétrons que queriam, tá? Um elétron cada um. E o enxofre, que queria ganhar 2 elétrons, ganhou. Esta é a fórmula eletrônica. Fórmula iônica. Bom, o sódio tem um elétron na última camada e ele vai querer perder. Portanto, ele vai ficar mais um. O enxofre tem 6 elétrons na última camada. Ele deseja ter 8, então ele precisa ganhar 2. Menos 2. Mais 1 com menos 2 não dá 0. Então, o 2 do enxofre desce para o sódio, indicando quantos sódios vamos precisar ter. O 1 do sódio desce para o enxofre, indicando quantos enxofres vamos precisar ter. Como é 1, eu não vou precisar pôr o 1 embaixo dele, embaixo do enxofre. Portanto, o Na preciso de 2. Cada Na, cada sódio é mais 1. Então, os 2 vai dar mais 2. O S é menos 2. Então, mais 2 com menos 2 deu 0. Então, precisei de 2 sódios e 1 enxofre para zerar essas cargas. Na fórmula mínima, nós vamos indicar apenas a quantidade de átomos que participaram. Na são 2 e o S um só. Então, a fórmula fica Na2S, que é a fórmula do sulfeto de sódio. Um bom estudo e espero ter ajudado. Sou o professor Adilson e esse é o canal Química da Hora.